sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Quem não é inscrito nesse canal, já clique aí no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixe aí o seu like, ok? Estará na descrição também o link do canal Bruno Alves, tá? O nosso canal é eclético, quando a gente fala de outros assuntos. Então estamos lá chegando aos 2.000 inscritos. Por favor, se inscrevam lá. E se não é nesse aqui, já clique aí no botão de se inscrever. Estará também aqui o link do canal do professor Terra Plana, tá? Do Cid, do professor Irã, toda a equipe, parabéns lá, toda a equipe do pessoal do canal do professor Terra Plana. Porque eu fiquei feliz demais com o vídeo que toda a produção lá do canal Professor Terra Plana fez acerca de... porque, gente, olha só, antes de falar sobre isso, eu gostaria só de falar que eu acabei de postar um vídeo agora e mostrando os erros grotescos, né, da suposta ISS, né, dos atornautas lá na suposta ISS, o vídeo anterior a este. E assim, não tem o que ser refutado naqueles erros de gravação. Você vê que são erros de estúdio, erros de chroma key, erros de efeitos especiais e tudo mais. Não tem como negar. E você vê as pessoas comentando, né, elas mudam de assunto, mas na realidade elas não... elas fecham os olhos para aquela realidade ali, né? Então até eu antes, tá, de coração, antes a cegueira desses homens ela fosse física, mas não é, gente, é uma cegueira espiritual, porque eles estão vendo, né? E assim, os olhos, o olho está vendo, mas não querem aceitar. Então não é, antes fosse física, porque isso, né, não iria atrapalhar a salvação deles se a cegueira fosse física, mas infelizmente para a cegueira espiritual não tem salvação. Então é por isso, não que eu torça para que ninguém fosse cego, longe de mim. Muito pelo contrário, quero que todos tenham bastante saúde. Tô falando que era melhor ser cego fisicamente do que espiritualmente, né? É isso que eu quis dizer quando eu falei aquilo. Mas vamos lá, vamos para frente. Então, parabenizar toda a equipe do canal do Professor Terra Plana, porque eu penso, cara, que em tudo, para a gente evidenciar os modelos, é preciso... Hoje, nós temos um modelo... você vê muito Globaloid falar... E o modelo da Terra plana? Hoje nós temos um modelo, né, muito mais observável do que o modelo do globo. Isso é fato, né? O modelo do globo não é observado em nada, né? Os movimentos da Terra, os movimentos da Terra em torno do seu eixo, o movimento da Terra em torno do Sol a 107 mil quilômetros, em torno do seu próprio eixo a 1.666 quilômetros por hora, a 107 mil quilômetros por hora em volta do Sol, fora os movimentos da Terra com o Sol, a Via Láctea que chega a milhares de quilômetros por segundo, nada disso. Então é um modelo que você não tem como mensurar, não tem como fazer nada. Então o modelo da Terra plana, ele está sendo muito melhor construído hoje, e eu fiquei muito feliz com o vídeo do canal do Professor Terra Plana, que atrelou o modelo da Terra plana a algo real, né? A gente defende uma Terra plana, estacionária, elétrica elétrica. E ele fez essa associação que eu achei muito legal. O vídeo, como eu falei pro Sidão, pedi permissão pro Sidão, pedi permissão pro mestre Irã, e assim, cara, para poder, não é melhorar o vídeo, pelo contrário, eu falei para eles, o seu vídeo não tem como melhorar, se melhorar estraga, apenas para conceituar, né, para pontuar nomenclaturas, porque depois vem Globaloid encher saco, entendeu? Então o que acontece? O modelo que eles apresentaram é perfeito, tá? Você pode observar o funcionamento de um circuito elétrico e observar o funcionamento dos astros na Terra plana. Então, parabéns pela sacada aí do toda a equipe, mestre Irã, grande irmão Siddhartha, grande professor também. Então, assim, cara, o modelo que eles apresentaram é show, tá? Mas é preciso que saiba, é preciso pontuar e conceituar esse modelo, ok? Então, vamos lá. Eu já vinha pensando sobre isso há muito tempo, já tinha montado mais ou menos um modelo, mas eles fizeram isso muito melhor do que eu faria. Então, parabéns a vocês. Então, vamos lá, gente. Apenas para pontuar, tá? Então, como eu vou falar de cometa, porque é uma dúvida de muita gente, né? Os cometas, como é o cometa na Terra plana? Então, eu tenho uma teoria para os cometas, então nós vamos... E assim, cara, tudo na base da observação, né? Na base do observável, do que pode ser mensurado. Então, quando o pessoal lá do Professor Terra Plana, ele coloca realmente como o funcionamento da Terra, dos astros,
na Terra plana, ela se compara a um circuito elétrico. Então vamos lá, realmente, o Sol, eu imagino que Sol e Lua, que são os astros principais, eles funcionem em corrente contínua, ok? Sendo Sol positivo, Lua negativo e Terra o próprio aterramento. E a atmosfera servia como a resistência desse circuito. Então você percebe por que eles se assemelham a uma corrente contínua, porque eles possuem um movimento contínuo na Terra plana, ok? Então ele possui aquele movimento contínuo, então ele se assemelha o Sol como sendo positivo, a Lua o negativo, a Terra sendo o próprio aterramento. O que é o aterramento? É onde se descarrega aquela corrente que vai para não queimar seus aparelhos e tudo mais. E é o que acontece, você vê os raios sendo atraídos pela Terra, a atmosfera causando aquela resistência. Então na realidade isso é a expressão correta de você ver um circuito elétrico funcionando e você ver a Terra funcionar, né? Essa Terra elétrica e magnética, sendo Sol positivo, Lua negativo, a Terra o próprio aterramento e a atmosfera sendo a resistência. Isso num circuito de corrente contínua, já que Sol e Lua possuem aquele movimento contínuo em confinamento magnético. Então a expressão de confinamento magnético é mais ou menos isso aí, né? Que eu estou botando aí para vocês verem. Você pode ver o confinamento magnético funcionar? Pode, tá aí, ó, tá funcionando. Então bem diferente do modelo deles, que não tem como representar, né? Uma bola louca, molhada, viajando aí a milhares de quilômetros por segundo, ele não tem como representar isso. Na Terra plana existe um modelo, muito pelo contrário do que eles falam que não, e este modelo é possível ser representado, inclusive num simples circuito elétrico, ok? Que você montar na sua casa aí, ok? Então, esse é para os astros principais. Agora nós temos outra questão, que é a corrente alternada. A corrente alternada quem funciona em corrente alternada nesse sistema da Terra elétrica e magnética? As errantes, que a gente conhece como planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Mercúrio, já é aquela coisa, aquela expressão, Mercúrio, Vênus, Terra, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Vulcano, Júpiter, Saturno, Urano. Então na realidade as errantes, junto com os orbes, esses orbes negros, né, que a gente não pode ver a olho nu, então as errantes, elas são a fase, ok? E os orbes negros, eles são o neutro. Por quê? Eles trabalham em corrente alternada, tanto que o movimento deles não é o mesmo movimento contínuo da luz do Sol, é uma movimentação diferente, eles se alternam. Então por isso, para representar, seriam então os planetas, tá? Os planetas são as errantes, né, no caso, o planeta é só a Terra, mas vamos lá, para que fique fácil o entendimento. As errantes, elas são, nesse circuito da Terra elétrica, as errantes, elas são fase, os orbes negros, eles são o neutro, continua sendo Terra, continua sendo o aterramento disso, e a atmosfera continua sendo a resistência sempre, ok? Neste modelo. Mas existe mais um astro aí, que é a dúvida de muita gente. Então você percebe que é um modelo montado, né? E um simples circuito elétrico, seja de corrente contínua alternada, você pode ver funcionando, e a Terra funciona dessa forma, né? Você vê acontecer os raios, você vê acontecer os fenômenos, você percebe que fenômenos atmosféricos, né? Então você percebe que isso é observável. Com relação e tudo aquilo, eu vou deixar o vídeo também, não só o canal do Professor Terra Plana, mas o vídeo que ele fala da Lua ser, no caso, o aterramento, mas não é bem o aterramento. A Lua é um negativo, né? Então eu até expliquei para o Sidão, num circuito não se pode ter, né, positivo, negativo e neutro. Não, só corrente contínua, positivo, negativo, aí sim um aterramento. No circuito de corrente alternada você tem fase e neutro, aí você pode ter o aterramento e tudo mais. Então, já Sol e Lua funcionam por confinamento magnético, os planetas já funcionam por indução eletromagnética, ok? Porque é como se fosse um circuito de corrente alternada. Então, os planetas e os orbes funcionam por indução eletromagnética e não por confinamento como Sol e Lua, ok? Então, é muito simples. Cada circuito tem o seu, precisa ser padronizado e montado um modelo, ok? Então, sendo Sol positivo, olha que modelo perfeito de um circuito elétrico e magnético. Sol positivo, Lua negativo, atmosfera resistência, Terra ou a Terra próprio aterramento. Com relação
aos planetas e os orbes, aí já é um circuito de corrente alternada, né? Porque a Lua, o Sol e Lua têm um movimento contínuo num circuito de corrente contínua, representando um circuito de corrente contínua. Os planetas e os orbes já se alternam nesse movimento. Então, eles possuem, eles já representam um circuito de corrente alternada, sendo os planetas, ok? A fase, os orbes sendo o neutro, a atmosfera continua sendo sempre a resistência e a Terra o aterramento, montado um modelo perfeito, tá? De uma Terra elétrica e magnética. Sol e Lua funcionando por confinamento magnético, e os planetas e os orbes por indução eletromagnética, né? Que é o que você vê acontecer num circuito elétrico. Então, perfeito. A partir daí você vai ter inúmeros fenômenos. Os eclipses, você vê, por exemplo, o planeta Mercúrio quando transita sobre o Sol, o planeta Vênus quando transita no Sol. Assim você vê os orbes negros, eles sendo responsáveis pelos eclipses, não só solares como lunares também, ok? Os orbes negros, inclusive tem imagens dos orbes, é observável, é comprovado que os orbes são os grandes causadores dos eclipses, ok? Com relação, agora vamos lá. Então, os cometas, essa é a grande dúvida do pessoal. E os cometas, ok? Então, mais uma vez, gente, a raiva deles que eles estão é que o nosso modelo, ele se enquadra na mecânica quântica. E a mecânica quântica é algo observável, coisa que o modelo da física clássica não é. Entende? Então o que acontece? Eles ficam revoltados. Tudo na Terra plana se enquadra com a mecânica quântica. A seletividade se enquadra com a mecânica quântica. Então, o que seriam os cometas? Vocês já ouviram falar em levitação quântica? Justamente, a levitação quântica você pode reproduzi-la, tá? É quando você pega um material magnético e você coloca ele lá, tem que ser em baixas temperaturas. Eles utilizam, se não me engano, nitrogênio líquido, e você vê ali ele funcionar. Então, os orbes, ok? O que são os cometas? São esses orbes, são os orbes negros quando entram nessa forma, né, da levitação quântica. Então o que acontece? Eu vou te dar um exemplo aí de levitação quântica, eu vou botando o vídeo passando enquanto. Então, quando eles atingem determinadas temperaturas, tem até um quadrinho também que eu vou botar aí para vocês verem também. Você percebe que eles trabalham por indução eletromagnética num circuito de corrente alternada, ok? Então você percebe o que acontece com o elétron ali, ó. Eu vou botar o quadrinho ali, ó. Tá vendo? É como se olha lá, o elétron ele passa. Então é o que acontece na levitação quântica. Esse experimento que você pode observar. E isso, na minha visão, na minha teoria, é o que acontece com os orbes negros, né? Eles atingem essa temperatura e aí eles atingem uma temperatura muito baixa e aí eles saem disparados. E quando eles saem nessa velocidade, ao entrar em contato com a ionosfera, a ionosfera que é composta de íons, elementos químicos eletricamente carregados, eles acabam deixando aquela cauda. Se você puder mapear os orbes, tiver como mapear os orbes, e se você tiver como mapear em que momento esses orbes eles vão atingir essa temperatura, porque tem um local onde eles atingem essa temperatura, você vai poder mapear todo e qualquer cometa e todo e qualquer eclipse, né? Mas nós infelizmente não temos esse poder que eles têm. E na realidade a explicação dos cometas para os cometas no modelo do globo é que dos cometas que está passando o Halley lá e passa perto do Sol e aí deixa aquele rabo, e inclusive para chuva de meteoros, e depois a Terra vai passar no rabo de cometa Halley, que vai fazer com que venham as chuvas de meteoros. Chuvas de meteoros já diz, o nome já diz. Meteoro é um fenômeno meteorológico, ok? São eventos que ocorrem da nossa atmosfera, que é elétrica e magnética. A chuva de meteoros representa a estrela cadente como se fosse um curto-circuito numa rede elétrica. Então é muito parecido realmente, só que em grande escala e não em pequena escala, como você vai ver um curto-circuito aí. Então, na realidade, a minha teoria para os cometas é essa. Já que os orbes e os planetas, as estrelas errantes, eles estão funcionando por corrente
num circuito de corrente alternada por indução eletromagnética, isso faz com que isso seja demonstrado na mecânica quântica e é chamado de levitação quântica. E aí, quando ele dá aquela disparada, conforme você vê o elétron fazendo aí, o orbe, ele passando na ionosfera, ele acaba deixando, que é carregado eletricamente, acaba deixando aquele rastro. Então, só que em grande escala e não em pequena escala, como você está vendo aí no experimento. Mas são coisas que você vê acontecer no mundo real e que você pode, no mundo real aqui para nós, né? São coisas empíricas e que você consegue montar um modelo, né, para a Terra plana, baseado em experimentos empíricos, que você pode observar, o que é o contrário, né, da teoria deles, que é apenas fé, que você não pode observar nada, não pode testar, não pode medir, né? Assim como eu estou fazendo a série da seletividade, que tem irritado eles demais. Eles colocam palavras na minha boca, coisa que eu nunca falei, né? Eles nem têm a hombridade de vir aqui ver os vídeos, como eu falei. Para entender a seletividade, não adianta ver o último, ver o penúltimo. Tem que começar lá daquele que eu botei o quadro aqui, a lousa. Tem que começar a partir dali e ver toda a série para poder entender a seletividade. Mas eles, como trabalham com demagogia, né, com má fé, então eles nem viram nenhum vídeo e apenas pegam informações dos outros e colocam palavras na minha boca, né? E eu, como eu disse, gente, para eles não tem mais vez, não tem conversa, não tem nada, né? Cortei completamente relações. Eu queria apresentar teorias para eles de forma respeitosa, fui lá, infelizmente foram deselegantes, foram deseducados e eu não tenho mais assunto nenhum com essas pessoas. Então a Terra plana, ela tem um modelo, coisa que quem não tem um modelo é o globo, tá? Nós temos um modelo. Acabei de demonstrar um modelo da Terra plana elétrica e magnética, um modelo que representa um circuito elétrico que você pode fazer na sua casa, tanto de corrente contínua quanto de corrente alternada, ok? Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Mistérios do Mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Grande abraço, pessoal.